Vamos lá, meus amores. Hoje, aula de História, tá? Capítulo 8, período democrático. Então, vamos lá. Após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nessa época em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital federal. Nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais. Descreva o que foi retratado nessa fotografia. Você reconhece a construção retratada nessa fotografia? Em caso afirmativo, comente com seus colegas sobre os órgãos da República que funcionam nesses edifícios atualmente. A volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo-se a democracia no país. O que é a democracia, pessoal? Democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio de eleições, além de terem a livre manifestação de opinião como direito. Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou a nova Constituição para o Brasil e no documento ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Então, Vargas retorna ao poder. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência, foi eleito e voltou a governar o país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse em condições de governar e recusando-se renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção social. Então, Jornal Última Hora de 1954, trazendo a notícia do suicídio de Vargas. Esse daqui, tá? Getúlio Vargas suicidou-se. O Brasil nos tempos de JK. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil acrescentar 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando inclusive dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram os setores da indústria, de transporte e de produção de energia. JK pôs em prática planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país, tá? Isso aqui. Vamos para a página 250. Quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos, tá? Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, com o planejamento previa inúmeras obras em curto período de tempo. Os candangos trabalhavam longas jornadas. Pensão popular criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília em 1958. Candangos trabalhando na construção de Brasília em 1959. Monumento em homenagem aos candangos em Brasília, Distrito Federal. Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, as chamadas cidades satélites. Vamos agora para as atividades, na página 251, que diz o seguinte: releia o relato de uma garota que mudou-se com sua família para Brasília em 1959.
O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá, e a cidade ia surgindo depressa. A cada dia aparecia mais prédios novos, as máquinas não paravam de trabalhar, os candangos não paravam de trabalhar, caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo o barulho de guindastes, de cimento jogado no buraco e de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno chamadas cidades satélites, porque não paravam de vir gente a fim de trabalhar na construção e os mais pobres iam morar em lugares mais diferentes. Como era o cotidiano de Brasília antes da inauguração? O cotidiano era marcado pelas obras que ainda estavam em execução. Segundo o relato, havia construções para terminar e muita movimentação de máquinas e guindastes. Quem eram os candangos? Como era a rotina de trabalho? Os candangos eram trabalhadores que foram viver em Brasília no período de sua construção. Sua rotina de trabalho era pesada. Segundo a garota do relato, muitas vezes eles viravam à noite no trabalho. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Eles foram viver nas cidades satélites. Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos aula ao vivo pelo Meet, tá certo? Um beijo e até lá!